Você sabe quais são os segredos de uma empresa que cresce constantemente e bate todas as suas metas? Ela sabe fazer uma gestão consciente, tem clareza de onde quer chegar e sabe delegar e solucionar todos os problemas que surgem no caminho. E para trazer clareza para a gestão da sua empresa, no episódio de hoje, nossa convidada, Alzira Reim, empreendedora, empresária e mentora de negócios e carreira, baterá um papo conosco e nos mostrará o caminho para a gestão descomplicada nos seus negócios e como alcançar uma liderança de sucesso. Quer descobrir os segredos para destravar o crescimento dos seus negócios? Agora em O Acordo Podcast! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio, mas antes, vamos começar já a pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, não é mesmo? Dá o like. Dá o like, até para você que vai ser audiência da nossa convidada de hoje. Já ajuda já se inscrevendo, por gentileza, e dando aquela curtida nesse vídeo. E já dá tá o like bom? agora. Ah, você vai falar, mas se eu não gostar? Se você não gostar, no final do vídeo você tira o like. Mas você vai gostar, a gente tem certeza que você vai gostar. Então já dá o like, porque você vai começar a assistir, vai fazer alguma coisa e vai esquecer do like. Exatamente. Principalmente você que vai aprender hoje sobre gestão e liderança. Né? Hoje vai ser uma legal. Gestão descomplicada e uma liderança boa aí para sua equipe. Hoje eu vou aprender mais um pouquinho. Mais um pouco. Quem tá com a gente aqui hoje, meu amor? Estamos com a Alzira Reim. Muito obrigada por ter vindo, Alzira. E... Olá, pessoal. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Danilo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e trazer um pouco desse conteúdo aí para vocês. A gente que agradece. A gente que agradece porque você já dá show no seu Instagram, né? Você trabalha muito bem os conteúdos e é o que eu falo. Hoje o potencial de conhecimento está aí para quem quer, até mesmo de graça. Porque através de live, vídeos que você coloca, os posts com os textos que você se empenha lá em explicar a respeito, as pessoas bastam querer se qualificar e fazer diferente, né? Então, acho que está aí o pilar principal, que é o propósito do acordo, trazer conhecimento para as pessoas quererem ser melhor, E o né? que você falou, tá tudo de graça hoje na internet, né? No YouTube, no Instagram. Se a pessoa quer aprender, ela quer buscar o conteúdo e ela se identifica com alguém, ela tá ali, ela pode aprender com aquela pessoa. Quando a gente pensou em montar o podcast, foi justamente para isso. Para que pessoas se identifiquem com o que a gente tá falando, que a gente consiga trazer convidados que agreguem para essas pessoas. E uma dica, um toque que você der para essa pessoa, que ela consiga aplicar, pronto, já valeu pra gente ter feito esse episódio. Eu sempre falo que quem quer fazer, faz, né? Quem não quer fazer, dá desculpas. Então, conteúdo é gratuito. Eu recebo muitos feedbacks no meu Instagram de pessoas que usam do meu conteúdo gratuito e que implementam na vida delas e têm transformação e conseguem alcançar objetivos. E a vida é sobre troca. Então, vocês poderem oferecer esse conteúdo gratuitamente e ainda trocar e levar informação para as pessoas, é só elas abraçarem as oportunidades. E pra gente é um aprendizado que tá aqui. Então, que a gente tá conhecendo pessoas, fazendo um network que a gente conversou um pouquinho antes de começar. Cada um traz uma história, cada um traz um conteúdo diferente. Então, às vezes, a gente mesmo aprende alguma coisa. Outro dia brincaram com a gente. Pô, vocês ficam fazendo... brincaram com assessoria e vocês ficam fazendo consulta particular. Que a gente faz consulta particular. Não. Sim, porque eu quero também conhecer você. De repente, o que você está dizendo não só vai ajudar quem está assistindo ou nos ouvindo também nas principais plataformas de áudio, mas fazer aquela diferença na própria empresa aqui, com a gestão de pessoas que a gente tem hoje debaixo do nosso guarda-chuva. E aproveitar, antes já de eu cortar todo mundo, pra já falar que tá presenteando, já que é de graça, isso aqui. Eu vou dar o presente da Alzira, Então porque senão eu vou presente esquecer, dela. porque às vezes vai estar no meio do episódio e eu lembro, né? Deu presente porque você vai falar desse... Eu não posso fazer a conexão, senão vou atropelar. Vim aqui Eu ter vou esperar. conversa boa e ainda ganhar presente. Ó, É esse o mínimo que a gente pode fazer Olha! pelo seu tempo. É um Muito dos nossos obrigada. apoiadores, a Linderme, são aromatizantes pra você colocar lá no seu escritório, na sua casa. Muito tá? obrigada, eu adoro. Você vai gostar. Adoro, muito obrigada. Pode deixar aqui no No cantinho, que daí já vai cantinho pra fazendo não o te merchan atrapalhar. e bora. Quando você virou e falou assim, eu não vou cortar, eu já fiquei pensando no raio da pizza da Domino's. Mas deixa pra daqui a pouco. Não, daqui a pouco a gente Você faz falou a pizza, eu já fiquei
Vendo o pedaço de pizza cortada, eu já Tem aguei. um certo horário que a gente grava Quando que eu ficou... usar, eu vou postar e marcar vocês e marcar eles também. Obrigado. Muito obrigada, a gente agradece. Alzira, pra gente começar, explica pra quem tá em casa e não te conhece um pouquinho do seu trabalho, do que você faz, pra gente entrar em si na parte de gestão. Hoje eu sou empreendedora. Tô nessa jornada aí doida, que é o empreendedorismo, né? Já fazem 6 anos que eu fundei uma empresa que era focada em tráfego. E quando eu fundei essa empresa, eu não sabia nem o que era marketing digital. Mas eu tinha um propósito, que era trabalhar viajando o mundo. E aí era o caminho que eu encontrei foi através do marketing digital. Então eu montei uma agência focada principalmente em Google Ads. Depois de 2 anos, que essa agência já tinha aí crescido, já tinha sido escolhida entre as melhores agências pelo Google, tinha ganhado o selo Partner, já tínhamos faturado R$500 mil em 12 meses só com 2 pessoas. Aí brilhou os olhos de uma outra empresa, que era cliente nosso na época, que era uma agência focada em full service, também marketing digital, mas focado mais em atender clientes acima de 50 funcionários. Na minha, era só focado em clientes que estavam interessados em performance. E a gente fez uma parceria, fizemos uma fusão, agreguei, né? E assumi a diretoria deles de operação e também o cargo de sócia. E fiquei quase 3 anos aí nessa jornada. A gente cresceu junto aí mais de 600% em 3 anos. Não só de faturamento, como de pessoas também. Chegamos a bater os 8 dígitos. Cheguei a liderar mais de 120 pessoas ao mesmo tempo e grandes contratos aí. E aí agora eu estou nessa jornada na minha terceira empresa, que é focada em desenvolver gestores e empreendedores que querem poder dormir sossegado, sabendo que estão fazendo o melhor e lucrando, fazendo o melhor para lucrar mais, desenvolver seu time e ainda satisfazer o cliente. Você que entendeu, é o sonho né? de todo mundo. Ganhou dinheiro, ficou rica, aí já fala, vou fazer outra coisa. Vou mudar de carreira. É, Acordei hoje com vontade eu acho que é qualificar gostoso. gestores. É gostoso, enche a gente assim de, como posso falar, de energia, de alegria quando você vê um empreendedor falar com a boca cheia da maneira que você falou, sabe? Pegar e falar assim, eu comecei assim, cresci, já pensa, porque o empreendedor ele não para. Quem para é aquela pessoa que ela tinha um objetivo pequeno no qual ela pegou e pensou, eu quero faturar tanto e a hora que eu faturar eu vou parar porque eu não quero mais trabalhar. E isso todo mundo fala que, não é um empreendedor. O empreendedor ele não para. Ele não para porque você tinha uma, se uniu com outra e já vai, já sai, já faz outra porque tá na veia, tá correndo e você quer cada vez mais se movimentar. Eu sou uma construtora, né? Porque eu saí dessa minha outra empresa com ela redonda, funcionando, processo funcionando, time desenvolvido, liderança, todo aquele sonho do empreendedor. Agora eu estou trabalhando, não é menos, mas estou trabalhando estrategicamente. Aí eu simplesmente falei... Tipo, perdeu a graça agora? Perdeu a graça. Agora eu preciso arrumar outro desafio. Exatamente. Como é que surgiu essa vontade de qualificar gestores? Posicionar, não é qualificar? Olha, eu costumo dizer que eu não sou gestora, né? Eu sou uma mulher que faz o que tem que ser feito, que tem um objetivo e aí foca naquele objetivo sem se preocupar se a jornada vai ser doída, não vai ser doída. E aí eu descobri na minha trajetória que isso me fez desenvolver a gestão. Então, eu sempre olhei o meu olhar para oportunidade e não para problema. E aí eu fui entrando nesse meio da comunicação, trabalhei minha vida inteira em agência de live marketing, fiz gestões de contratos multimilionários e comecei a ver que eu era muito boa nisso, até que quando eu decidi montar a minha empresa, eu já tinha vindo de gerenciar uma agência por 3 anos, que também cresceu gritantemente com a minha gestão, e eu falei, cara, eu sou muito boa nisso, então eu vou montar minha empresa, porque se eu fiz uma empresa que não era minha dar certo, eu vou dar a minha. E aí, quando eu montei a minha empresa e comecei a fazer a gestão, eu comecei a ver a dificuldade que a gente tem no mercado de gestão. É muito grande. Não é só gestão de negócio, de pessoas, mas é gestão de contrato, a experiência do cliente, tudo que envolve mais que uma pessoa que você tenha que dar prioridade, que não é a sua prioridade, as pessoas já começam a ter dificuldades. E aí eu comecei a entregar todo esse que eu sabia para os meus clientes, para as minhas empresas, e cresceu e desenvolvi muitas pessoas, inclusive essa empresa que eu saí agora, eu deixei os líderes, fui eu que desenvolvi os líderes que estão ocupando, eu falo que o gestor tem que ser substituível. Quem está ocupando meu lugar foram pessoas que eu desenvolvi. E aí eu falei, eu preciso levar isso para mais pessoas numa escalabilidade maior. Não dá para ficar só no meu mundinho, nos meus contratos e numa empresa
que a gente tem um limite de pessoas para gerenciar. Então, eu resolvi ajudar outras pessoas porque eu sei que a gestão é uma dor latente na vida de muita gente. Você falou uma coisa que é muito importante que as pessoas hoje não sabem identificar. Dentro da onde elas atuam, hoje o que ela faz, qual que é a profissão dela, qual é o maior talento dela naquela função? Elas não sabem identificar. Elas não sabem identificar. Então, elas ficam completamente perdidas em qual é o propósito para ela entrar, na verdade, acho que em desafio com ela. Buscar, assim, qual que é, o que me move a querer mais, ou como é que eu vou me desenvolver através disso. Porque ela ainda não sabe, ela tá na questão assim, eu sempre vendi bebida, eu vou continuar vendendo bebida, mas ela às vezes não consegue olhar por trás que não é só a venda, o talento dela. Ela tem alguma outra qualidade, mas ela já não sabe. Então, você consegue já, de imediato, com a sua visão, conseguir perceber alguma outra coisa que às vezes até o próprio gestor ele não sabe. Eu divido gestão e liderança, né? Gestão é essa habilidade de equilibrar, não vou nem usar a palavra equilibrar, de harmonizar as prioridades que são importantes. Então, para um negócio, por exemplo, as prioridades é lucro, pessoas e cliente. O gestor é a ponta, é o meio que faz todas essas três rodas funcionarem. A liderança é você inspirar as pessoas para fazer o que precisam ser feito com o melhor que elas têm. Aí que entra esse olhar de você ver a pessoa, saber se ela está na posição certa, saber se ela está fazendo o que ela precisa fazer e inspirar ela para ela poder se movimentar, se caso ela não estiver na posição certa, para que ela mude de posição ou para que ela entenda e até mesmo saia da empresa, se for necessário. Então, nem todo gestor é um bom líder e nem todo líder é um bom gestor. Esse é um grande ponto que as pessoas confundem muito. Essa parte é muito boa, porque você saber, às vezes, porque as pessoas, elas procuram um emprego, principalmente quando é o primeiro emprego, ou ela tá começando a carreira dela, ela vai em busca e vai dar das oportunidades. Então, eu acho que um gestor, ele consegue identificar ali um pouco mais ou menos o que você tá falando, se ela, essa pessoa pode ser boa também em uma outra função, ela tem um desenvolvimento para ela crescer na empresa. Então, é isso que muitos empresários não percebem. Tá ali a pessoa, às vezes ele acha que a pessoa não é boa, ou a pessoa não tá fazendo um trabalho, mas está na função errada. Ela tá ali trabalhando da maneira errada. Ou, às vezes, ela é muito mais e ela tá sendo usada numa coisa que ela não consegue. Que é o que você falou. O líder, e o gestor, seria a diferença que eu imagino, né? O líder, a liderança ali, ele saber... Eu acho que o líder, ele sabe um pouco posicionar, né? E o gestor, ele tá ali para encaixar e para fazer o que você falou, essa roda funcionar. A gente já falou disso em outro episódio, mas eu falei que o primeiro erro já começa logo por quem está administrando. Já não sabe contratar, entendeu? Ele tapa buraco. Ele já, às vezes, faz a pessoa que entra ali naquela função, ela não é nem qualificada para aquilo, ou, na verdade, ela não possui habilidades suficientes para ela desempenhar o melhor dela. Então, aí já começa tudo errado. Já. Isso acontece porque o gestor ele não sabe o que é prioridade. Então, isso é normal do mercado. Eu falo pela minha experiência atendendo multinacionais, então lidando diretamente com diretoria, com heads e tudo. Eles não sabem qual que é a prioridade, eles não sabem qual que é o objetivo real do que eles estão fazendo. Então, eles contratam justamente para tapar buraco e não para resolver o problema. Aí, o que acontece? Você tapa o buraco... E aí depois você percebe que aquela pessoa não é o que você precisaria, nem para tapar o buraco, e aí você quer contratar outra, ou você fala que ela é ruim, e aí você fica sempre nessa coisa de sempre estar tapando buraco. Porque se você perguntar para a maioria dos gestores, como que eles vivem o dia a dia? Apagando incêndio. Na correria. No operacional. Porque eu tô no operacional. Eles não param para pensar estrategicamente, porque parar para pensar toma tempo. Parar para pensar não dá, não tenho tempo para isso. Eu tenho que resolver aqui o problema do agora. Preciso apagar o incêndio aqui. Então, é muito mais fácil você estar envolvido em questões operacionais e se ocupar disso do que você parar para pensar estrategicamente no que tem que ser feito. E muitos ficam protelando. Às vezes a pessoa ali, ela não é boa, você já sabe que ela não é qualificada e ele fica protelando aquele funcionário ali ou aquele colaborador ali
vou ver, vai protelando, ele tá atrasando o tempo desse colaborador e o da empresa dele. Eu escutei uma palestra falando que, assim, você tenta de todas as formas. Então, acho que é legal, da maneira que você tá falando, isso vai agregar muito pra pessoa que tá lá em casa, que tem uma empresa, e às vezes ela tá ali. Se você tem um colaborador no qual você tá vendo que ele não tá funcionando naquele momento, ou naquela posição, ou você troca ele, ou você já vê, conversa com ele que não tem como ele continuar na empresa, porque as pessoas ficam protelando. Aí, lá na frente, isso se tornou uma bola, a pessoa já pegou mais uma amizade, você não consegue mandar embora, você não consegue realocar, e tudo que você pede pra essa pessoa, ela acaba não fazendo, porque ela já tem uma intimidade com você. Então, o que você falou é muito sério, da questão de você enxergar no momento certo como que muda isso. Eliminar é do meu segundo pilar como gestão, né? O primeiro é prioridade, o segundo é eliminação. Se você não saber eliminar, você não... outra dificuldade que tem o gestor, porque saber eliminar é demitir, é dizer não, é dar limite. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Tem uma coisa também que acontece muito. A empresa é pequena. Às vezes, de uma pessoa e depois 2 pessoas. Aí, você contrata alguém ou você se conecta a alguém que te ajuda a crescer. E aí, você tem uma afinidade tão grande com aquela pessoa que te ajuda a crescer que você coloca ela numa posição de liderança. E ela cresce, porque, ela está comigo desde sempre, então ela tem que ser líder, ela tem que ser gestor. Isso é o maior erro que um líder, um empreendedor comete. Por quê? Nem sempre essa pessoa está preparada. E ela também, às vezes, cresceu com você porque a estrutura era de um jeito. Quando você passa a ter uma outra estrutura e outras pessoas para desenvolver, talvez ela não dê certo. Aí, o que você faz? Você quebra um relacionamento de anos, de parceria, ou você passa a achar que a pessoa não está engajando direito, porque a sua estrutura da empresa mudou e vocês não souberam alinhar isso. E aí, você simplesmente põe um líder numa posição errada e fala aquele que não é bom. Eu não vou citar nomes, né? E se a pessoa assistir, claro que ela vai entender. Nós temos um cliente que ele está na mão dos colaboradores dele. Porque assim, ele não consegue mais ditar as regras, ele perdeu a mão total do estabelecimento dele. Ele tenta, só que já existe ali um complô, vamos assim dizer, que conseguem saber qual que é a parte fácil de lidar com ele. Então, eles conseguem tudo com ele. E aí ele vem pra cá pra gente desenvolver o marketing e fala, tem que fazer isso. Ah, isso aí não vai dar certo, não. Não, mas você tem que mudar... se eu mudar isso aí, eles não vão fazer. Eu falei assim, então agora você tá numa situação difícil. Que é o que você falou. Deixou por muito tempo, colocou em posições que não deveria ter colocado e não consegue mudar. Eu sei de quem você tá falando, mas eu já tinha pensado em outro. Olha, outro também? Aí eu duro que a gente... Essa é a parte boa do podcast. Porque, querendo ou não, a gente vai fazendo conexões e prestando atenção no que você está falando, só que daí a gente tem um momento que para e começa a girar na cabeça todos os casos com o qual a gente convive. E hoje a gente consegue entender, né? Não vamos falar que vai julgar, mas consegue entender o que está acontecendo. O Zira acabou de falar, você entende, que é o que todo mundo fala, não contrate quem você não consegue demitir, né? Exatamente. Da família, principalmente, alguém muito próximo. Eu não consigo te demitir. Eu também não consigo te demitir. E agora? O meu projeto, a minha nova empresa é justamente para ajudar esses empreendedores. Então, se a pessoa estiver escutando e se identificar, pode procurar a mentoria aqui da Alzira que ela resolve isso. Vai estar o link, eu vou deixar tudo que você tiver. Porque é exatamente isso. Ela não sabe o que fazer. Eu entendo essa pessoa, ela não sabe fazer. Entrou ela não sabe mais os objetivos, a prioridade, aí você fica andando em círculos, você não sabe mais o que fazer. E aí você só fica todo dia ali fazendo a mesma coisa, resolvendo os mesmos problemas, piloto automático, a empresa podia estar crescendo, faturando, lucrando mais e mais. E não, porque a pessoa, quando o dono não sabe mais o que fazer, a empresa estagna. Não tem jeito. Por mais que ele pode ter os melhores profissionais, quem conduz a cabeça é quem montou o negócio. Se ele não sabe para onde vai, ele não vai saber passar isso pro time dele. Aí o time dele vai definir as próprias prioridades. Eu teve uma época na agência, na Circulou, quando a gente teve, que eu quebrei bem quebrado mesmo, né? Como todo empresário, empreendedor. Se não quebrar uma vez, não aprende, né? Eu quebrei 2 para aprender. E eu fiquei sozinho na empresa, né? Acabou isso e eu tive que começar de novo. Então, bem o que você falou, eu tive que repensar tudo, com vários problemas nas costas, que já é mais difícil de você pensar, e falar assim, como que eu construí isso? Até a Tabata pulou do barco nessa época, ela foi para outro lugar para ela poder auxiliar a gente financeiramente.
E eu falei, como que eu construí tudo isso aqui? Como eu fui capaz de fazer isso? Aí eu voltei naquela essência lá de trás pra eu enxergar tudo de novo, tive que mapear tudo que eu errei. Falei, ó, aqui eu não fui legal com essa pessoa, eu não fiz isso direito pra poder mudar. Só que pra isso você tem que chegar numa maturidade muito grande pra você conseguir fazer isso. E é o que você falou, o empresário ali no pau do dia, não vai conseguir pensar. Não vai. Ele precisa priorizar. E isso é uma prioridade. Ele precisa saber o planejamento da empresa dele, aonde ele quer chegar, quais são os objetivos, as metas. É por isso que em 3 anos a gente cresceu 600% o faturamento da onde eu estava gerenciando. Mas por quê? Porque a gente tinha objetivos muito bem definidos. E quais eram os requisitos para bater esses objetivos, o que nós estávamos dispostos a sacrificar e a encarar, e a gente alcançou. Então, em 3 anos, uma agência de marketing digital aumentar mais de 600% de faturamento é muito. E também aumentar, a gente acompanhou também a quantidade de pessoas. Mas por quê? Porque a gente tinha os objetivos muito bem claros e definidos. Tá bem traçado, né? Bem traçado. Se você não tem objetivo e requisitos e prioridade e o que você está disposto a perder, porque no caminho você vai ter que fazer escolhas, você vai sair batendo cabeça. E qual que é a maior dificuldade que chega para você quando as pessoas te procuram? Olha, as pessoas me procuram com muitas dificuldades, que eu resumo sempre na mesma coisa. Elas não sabem onde elas querem chegar. Isso já começa quando eu liderava pessoas, assim, uma quantidade grande de pessoas, que a pessoa entra numa reunião com você e fala, qual que é o meu plano de carreira? Assim, toda empresa precisa ter um plano de carreira, precisa mostrar onde a pessoa pode chegar, mas não é a pessoa não é o líder dela que vai definir um plano de carreira. É a mesma coisa para o empresário. E a pessoa precisa saber o que ela quer. Então, eu trabalho 3 pilares. O que você quer, o que nós vamos eliminar nesse processo e como nós vamos chegar lá. Isso resolve a maioria dos problemas, porque o que falta para as pessoas é clareza. É por isso que a procrastinação é um item é um sentimento que acomete mais que 80% da população. Porque as pessoas procrastinam porque elas não sabem o que elas têm que fazer. Não é porque elas têm preguiça, porque a pessoa não gosta de fazer isso, é porque ela não sabe. Quando você não tem uma clareza, aonde isso vai me levar, o porquê que eu estou fazendo isso, como que eu estou fazendo isso, você não faz, você fica, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. E aí a maioria das pessoas não estão fazendo uma coisa que elas acham que estão levando pra algum lugar, que é muito do que você falou. Elas estão em posições, por exemplo, que só estão lá pra ganhar um dinheiro, pra ganhar um salário, pra pagar as contas. Então, fica aqui. Ela tá ali, a gente brincou que você nem brincou aquele dia, tá ali vegetando e recebendo o dinheiro dela. Ela tá só sobrevivendo. Porque ela tá indo. Então, assim, é uma coisa que todo mundo fala que você falou das pessoas, dos players que você segue, tudo, a gente também acompanha muito. Um checklist é tão fácil de você fazer um checklist das suas prioridades, do que você tem que fazer, de qual o seu dia de amanhã, aonde você quer chegar. Isso você anota você mesmo. E depois você vai eliminando. Fala, isso aqui é muito difícil de eu conseguir agora. Deixa de lado. E as pessoas, às vezes, é o que você falou, ela chega lá, fala assim, meu salário é esse, ela não sabe se ela quer que aumente o salário, ela não tem a ambição. Ela não sabe se... Às vezes, se ela se empenhar... O Danilo, né, um convidado que veio aqui, ele quis dizer... E foi bem até atacado. Teve um Reels e teve bastante gente que fez uns comentários lá, meio que atacando, que o empresário ele não valoriza o colaborador. Porque ele quis dizer o seguinte... Se o colaborador está numa posição na empresa no qual ele gosta... Tá? Eu gosto de trabalhar com a Alzira. A empresa da Alzira é maravilhosa, eu quero crescer lá. E a Alzira me dá indícios de que eu posso crescer. Eu vou fazer mais do que é o combinado comigo. Vou ser notado. Pra eu ser notado. E ele falou isso. Daí veio as outras pessoas falando, mas é isso aí, o empresário daí não valoriza. Se você tá numa empresa vai pagar no o dobro qual do salário. Se você tá na empresa que você já percebe que esse empresário não valoriza, então você já sai dela. Então você não vai fazer a mais porque você sabe que aquela pessoa não vai te valorizar. Agora, se você vê que você tem potencial, é claro que você tem que se destacar. As pessoas têm que se destacar no mercado. E como que você se destaca? Fazendo algo melhor que os outros. É o que você falou. Como que se destaca uma empresa de marketing digital 600% a mais em 3 anos? Por quê? Porque vocês tiveram um objetivo para fazer isso. Exatamente. Se vocês não se mexessem, ia continuar ali. Então as pessoas que estão com você tinham que ter a mesma vontade de vocês de fazer aquilo crescer. E eu tenho certeza que todo mundo cresce junto. E assim, o maior ponto era... os sócios que definiram o objetivo estavam dispostos a sacrificar o seu tempo. A gente trabalhou 16, 17 horas em alguns momentos da nossa vida. E então, assim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é os resultados falam por si. Se você, ele não vai pagar mais, ele vai pagar menos, é o dobro, tá, quais resultados você tem?
provavelmente você tem poucos. Eu falo por mim. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiz o que precisava ser feito. Não que se foi dolorido, se não foi, se tomou muitas horas minha, não foi. Olha que eu sou mãe de 2 adolescentes e de um bebê de 1 ano. Então, nem tem a desculpa de que, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou isso. No meu caso, nem porque eu fui mãe com 14 anos. Então, tive que aprender desde cedo o que precisava ser feito. Então, assim, eu cheguei onde eu cheguei sem formação acadêmica, porque eu fazia o que precisava ser feito. Onde eu queria chegar? Era o meu objetivo. E até hoje minha vida é assim. Eu tenho um objetivo. O que eu preciso construir nessa jornada, eu vou construir o que tiver que construir. Honestamente, sem passar por cima de ninguém, porque eu nunca fiz isso na minha vida. E eu vou fazer o que tiver que fazer, que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Então, isso é uma coisa que a gente não vê muito no mercado. Porque as pessoas querem mastigados, objetivos. Quem cai do céu. Amanhã vou montar um podcast, vou montar um canal no YouTube e um Instagram. Amanhã eu vou acordar, ele vai ter 1 milhão de inscritos, vai estar monetizando e vai ter um monte de gente me contratando para eu trabalhar e ganhar dinheiro. É o que as pessoas pensam. Que não tem ali uma luta, a gente tem que plantar. Mas e não, vai colher lá na frente, você tem que plantar. Você tá errado. Tô errado. A Alzira montou o perfil dela, colocou lá a foto dela da bio, escreveu e já choveu 50 mentorias. Ela tem fila de espera. Então é assim que as pessoas pensam. E foi só uma foto. Uma foto só. Existe uma coisa, foto. as pessoas não esquecem do tempo. Existe o tempo, e o tempo não tem como a gente ganhar dele. Ele vai existir, precisa de um tempo de maturação pro negócio, para criar uma maturidade, precisa do tempo de experiência, precisa do tempo para você fazer as coisas acontecerem, para você entender o que precisa acontecer também, porque às vezes você tem eu defino objetivos que se mudam e se alteram o tempo inteiro. Mas você precisa ter ali, quanto mais você lapidar ele, melhor vai ficar, mais visão você vai ter. Eu acho que você tem que ter o objetivo, aquele que se você pode alcançar, né, o realista, e aquele que você sonha em alcançar, né, porque você já vai naquele que você sonha e você não chega nem próximo, você se frustra. Então você tem que também saber, assim, quando a gente montou aqui, fez 1 ano. Né? Fez 1 ano que a gente tem o podcast. A gente passou de 1.100 inscritos. Claro que eu gostaria de estar com 10 mil. Claro que eu gostaria, mas eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil fazer. Queria estar ganhando dinheiro? Claro, todo mundo pensa. Mas assim, nós tivemos um propósito. E eu falei pra Tabata, eu acredito num projeto de 2 a 3 anos de maturação para ele ganhar corpo, para ele ter um negócio rodando. Que é o que acontece com as pessoas, elas querem pular etapas. Eu poderia aqui, eu ter 2, 3... A Alzira veio aqui, me deu entrevista, explodiu o episódio dela, foi o mais visto, ganhei um monte de inscrito no canal, de repente não tem um bom conteúdo, o canal não estava formatado, todas as pessoas que chegaram vão acabar. Então é melhor você estar construído, você tem uma base, e quando chegar esse momento, esse conteúdo é legal. Então já tem uma estrutura, que é o que a maioria dos empresários às vezes se perdem, e eles crescem muito rápido, sem estrutura, acha que deu certo. Nossa, estourei, entendeu? Mas não tinha um planejamento. E se acontecer tal coisa? Mais de 1 milhão de CNPJs foram fechados, né? No ano passado. Só isso? E desse 1 milhão, 90% era MEI, de microempreendedor. Caramba, não tinha essa informação. Então, não sabia assim, disso, não. foi mais de 1 milhão. Então, a gente vê claramente que é isso. Por que os negócios começam e são fechados e a maioria fechado por declarar falência? Justamente porque a pessoa não tinha... Um dos principais motivos é caixa, lógico. Um outro principal motivo é atendimento, que a gente acha que não é tão importante, mas a experiência do cliente é totalmente importante. Não é sobre o cliente ter razão, mas é sobre como você atende esse cliente. E as pessoas simplesmente montam achando que vai ganhar dinheiro e acabou. A mesma coisa agora é a infoprodução. Todo mundo tá no digital e ganhando dinheiro, e vamos sair vendendo e tal. Não, quem tá lá e quem tá construindo já está há muitos anos. Os grandes players já está há muitos anos, muitos anos. Começou o ano passado. Não, mas se você começar agora e ficar e segurar e aguentar, daqui 2, 3 anos você vai ter vai recolher esse fogo, vai colher, não tem jeito. Porque as pessoas, é o que você falou, acho que é do dia pra noite, Alzira. Sabe, eu vou fazer 40 anos, eu trabalho com marketing, eu tô com a Tabata há 18 anos, então a gente tem claro, foi mudando, né, a empresa. Há 18 anos a gente faz a mesma coisa, a gente entregava folheto em semáforo, né? Então, assim, a gente já veio lutando muito nesse tempo, são 18 anos. Aí você fala, nossa, mas agora você tá com o podcast. Cara, cada empresa ela tem um ciclo.
teve uma que deu certo, tá falando pra você, a gente teve revista, teve rede de mídia indoor, teve o seu auge, teve tudo, mas o mundo ele vai mudando. Então você tem que conseguir acompanhar. Se eu tivesse desistido, pode ser que eu nem trabalharia mais com isso. Não, um talento aí nosso é a adaptabilidade. Sim, a persistência. Ser adaptável pode ser considerado sim um talento. Não, e Inclusive, é uma das soft skills mais requisitadas no mercado de trabalho. A gente precisa saber se adaptar. Faz 10 anos que eu trabalho com gestão. Agora que eu decidi abrir essa empresa focando no conhecimento, em levar o conhecimento para outros gestores. Faz 10 anos que eu trabalho com gestão. Você acha que você não fez antes por quê? Você não estava preparada, não se sentia preparada? Eu acho que eu precisava amadurecer e ter clareza se era isso que eu queria. Eu ainda não tinha, eu demorei um tempo para ter clareza. Eu gosto muito de gestão de projetos, de equipe, eu gosto da loucura de operação, eu gosto de caos, porque eu sou uma pessoa que tem uma conduta sobre o caos, que consegue Movida ter uma por ordem, desafio. sou movida por desafios, mas eu percebi que estava muito limitado o meu conhecimento. Só para aqueles clientes e para aquelas pessoas que eu desenvolvia e para aqueles clientes que eu atendia. E aí eu comecei a olhar e falei, peraí, eu tenho alguma coisa a mais aqui que eu posso ajudar outras pessoas com a minha experiência que eu desenvolvi, por que eu estou me colocando numa caixinha? Então tá na hora de eu sair para fora e levar isso para outras pessoas. E aí a minha decisão veio recentemente, né? Faz alguns meses que eu tô... Mas eu sempre tomei a decisão no ano passado, oficialmente. Então, aí eu comecei a testar mentorias internas, comecei a fazer mentorias para as pessoas próximas e foi expandindo. Agora já tem alguns mentorados e tudo. Mas essa entrada no marketing digital, essa saída do offline para o online começou recentemente. Então, primeiro eu construí minha vida no offline para depois vir para o online, né? E você falou de pilares que você trabalha para justamente colocar a gestão, né, ou a liderança do empresário. Fala um pouco mais a respeito disso, para as pessoas entenderem e começar a conscientizar e perguntar se falta isso para ela ou se sobra. Eu acho que quem tá assistindo esse episódio anota, porque... Papel e caneta na mão. Vai anotando que tá bom o negócio. O primeiro ponto que é o pilar principal para qualquer coisa é a clareza. Precisamos entender o que essa pessoa quer. Então, isso às vezes dura sessões, às vezes a pessoa vai demorar muito tempo para ela entender, como eu demorei 1 ano para maturar essa ideia, mas você precisa ter clareza. Só depois que a gente tiver clareza do onde, a gente vai começar a pensar no como. Esse é um erro que o gestor comete. Primeiro eu penso no como, na minha circunstância atual, depois eu penso no onde. É o contrário. Porque você primeiro define o onde para depois você organizar a sua circunstância atual para chegar lá. Então, as pessoas fazem o caminho ao contrário. Para qualquer pessoa que você perguntar onde você quer chegar, ela vai perguntar: eu queria comprar uma Ferrari, mas eu não tenho como. Não, eu não estou perguntando como. Se você tivesse como, você já teria comprado, entendeu? Então, é sobre o onde. Então, é o onde. Depois, a gente começa um processo de priorização disso. Então, a gente sabe que o que a gente tem está aqui, tem esse objetivo. Então, qual que é a prioridade desse objetivo? A gente não vai conseguir olhar para todos ao mesmo tempo. Então, como a gente vai escalar essa prioridade? Depois, a gente vai começar a entrar no processo de eliminação. Esse processo é doído. As pessoas não gostam de eliminar. E também a gente está numa cultura de muita adição de coisas. Eliminação é perda, né? As pessoas tendem a pensar que se eliminar algo, ela está saindo perdendo. Exatamente. Só que aí que é um ponto importante. A gente tem um limite de capacidade de aprendizagem. Não tem como. Você tem uma mente que é um computador, mas você não usa toda essa potência. Então, conscientemente, você tem um limite de capacidade de aprendizagem. Então, você precisa tirar coisas para acrescentar. Começa da sua mente. Depois começa com coisas externas. Então, a gente falou de funcionário, processo. Quem tem produto, infoprodução, às vezes precisa eliminar um produto que não está trazendo tanto retorno. Às vezes você precisa eliminar cliente. Eu vejo que nossa, a pessoa não detesta demitir cliente, gente. E tá pagando, às vezes, para atender o cliente, entendeu? Então, assim, eliminar é tudo. É pessoas, é relacionamento, é cliente, é processo, é comportamentos, é tudo. É o famoso ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes a pessoa tem um produto que não vende, mas ela gosta do produto, ela tem um amor por aquele produto, ela quer continuar. E aquele amor tá afundando ela, não tá percebendo.
É a eliminação. Cliente é a mesma coisa. Eu falei com a Gisele hoje sobre isso. Infelizmente, chega uma hora você tem que eliminar alguns clientes, você tem que demiti-los. E você tem que falar, eu não consigo mais atendê-lo. E você tem que desapegar disso daí, porque começa a te custar muito caro. Começa a te custar muito caro. E tudo isso é um processo. Você falou ela tava falando do negócio da eliminação. A gente tem medo disso, né? A gente se prende, né? Eu não vou fazer isso, eu não quero fazer. Porque, nossa, coitado do fulano. Não, porque o Beltrano. Porque esse público é tão bonitinho. Eu fiz com tanto amor e carinho. Nossa, eu demorei horas, eu não vou. Uma hora vai vender. E você tá cego, você não tá enxergando que aquilo ali tá atrasando você. Reciclar uma coisa é diferente. Tudo bem, vamos reciclar. Eu quero ver o que eu poderia ter melhorado aqui. E se tentou de novo e não deu certo? Não é isso, vai fazer outra coisa. Pense em outra coisa, que é o que você falou. Quanto tempo você demorou pra tomar essa decisão? Não, agora eu vou fazer tal coisa. Só que você veio com a bagagem, veio fazendo. Mas essa história que você fala da reciclagem, né? Aí entra naquela questão que a gente pode ficar aqui horas falando a respeito. Até onde é válido, então, a constância ou simplesmente largar a mão? E até onde a constância vira teimosia e burrice, entendeu? Quem falou aqui, acho que foi o chileno, outro dia falou uma frase muito engraçada. Alguém falou que o negócio da persistência aí não pode se tornar burrice, porque às vezes a pessoa não enxerga isso, né? É que você tem a procrastinação e a convicção, uma é polaridade do outro. Às vezes você demora muito pra fazer e às vezes você tem certeza absoluta que você tem que fazer. O segredo tá no meio. Eu tenho que esperar um pouco, que é pra eu maturar, priorizar, saber o que tem que eliminar para depois eu entrar no outro pilar que eu trabalho, que é planejamento. Então, eu primeiro entendo a minha prioridade, elimino o que não é importante, depois eu começo a planejar. Porque como que eu vou saber aonde eu vou colocar as peças e como eu vou saber delegar, que é uma dor da gestão, se eu não souber o que é a minha prioridade e o que eu tenho que eliminar? Então, a convicção, às vezes, ela é uma coisa muito esse negócio não, tem que continuar, teimosia, porque é isso, porque é isso, porque é isso. Mas para onde isso está te levando? Então, assim, a minha referência vai ser sempre assim. Para onde nós estamos indo? Estamos indo para onde? Aonde isso vai me levar? Isso serve para tudo, para rotina. Às vezes eu estou lendo um livro, eu olho e falo, mas para onde isso vai me levar? Para que eu vou usar a minha capacidade intelectual mais nesse livro? Não que ele não seja bom, mas talvez naquele meu momento não é. Então, para tudo, no dia a dia mesmo. E aí, depois disso, você consegue, então, equilibrar as coisas. Você consegue esperar um pouquinho, a procrastinação não é ruim na medida certa, e você consegue tomar decisão mais convicto, que também não é ruim, desde que você consiga, agora eu paro, agora eu falo, agora eu paro, agora eu vou. Mas o segredo é o caminho. Vamos para onde? Esse foi um negócio super legal. Isso agora, é para sempre. Muito fiquei pensando, agora puxei pra mim. Às vezes eu começo a ler um livro e ele não tá tão bom. E aí a gente às vezes fala assim, já que eu comecei, vou terminar. Às vezes não é o momento de você terminar. Agora não é esse momento, guarda esse e vai pra outro. Você acabou de falar, não tinha pensado. Você armazena tudo aquilo de qualquer jeito, ocupando espaço. Não armazena. Não ocupando armazena. espaço só porque você toma terminar, toma tempo, de vez você podia estar usando esse tempo pra ler um outro livro que naquele momento vai te encaixar. Vou pensar nisso. Não, isso é rotina. Às vezes a pessoa fala, não, minha rotina, eu não consigo fazer as coisas. Você não consegue fazer as coisas na rotina porque você não entende pra onde a sua rotina tá te levando. Então, isso serve pra tudo. Leitura. Às vezes a pessoa quer se esforçar num esporte que não tá dando bem pra ela pode tentar um outro que ela se conecte mais. Não, as pessoas ficam tentando se colocar nas caixas. Então, a gestão isso assim, a vida pessoal replica na vida profissional, não tem jeito. Então, fazer gestão de pessoas e de empresa e de clientes, você tá lidando com todas essas prioridades. Você tem o seu cliente, que tem uma prioridade, você tem o seu time, que tem uma prioridade, você tem o lucro, que tem uma prioridade. Como que eu vou faturar e lucrar? Então, você tem esses 3 pilares para dar prioridade. E ainda você tem as suas prioridades, né? E aí, o segredo olhando esses 3 aqui, para onde esses 3 vão? Para onde a gente vai levar esse time? Se você dá clareza para o seu cliente do caminho, do que vai ser traçado ali, do que não vai dar certo, do que vai dar certo, ele vai ficar calmo. Então, a prioridade dele já não vai ser mais tão importante. Se você faz a mesma coisa com o seu time, ele também vai ficar calmo. É que você tem 2 pessoas trabalhando em conjunto. Mas o que acontece? O gestor não tem clareza da prioridade, não sabe eliminar, não sabe filtrar, não sabe entender o que essas pontas precisam. E aí, o que ele faz? Ele se desequilibra. E ele é a ponta que segura esses 2 lados. E aí, o que ele espera? Que o time faça. O cliente é insuportável. Todo mundo tem culpa. Aí ele já tá com burnout já. Tudo. A Alzira falou uma coisa... Todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. A Alzira falou uma coisa agora que eu puxei
pra gente que aconteceu. Você tá fazendo Tô- consulta. Lógico, né, meu bem? Só que eu vou guardando. Tem que fazer uma consulta. Você acha que eu vou ter esse podcast pra quê? Pra aprender e aprender assim, ó. Não só... Ganhar uma mentoria. É uma mentoria. A Tabata e eu, nós tivemos uma fase complicada financeira. E... Ah, vá, qual delas? Algumas. Quem mas não, né? Mas teve uma no qual que eu faço a parte financeira e eu cuidava e eu ficava só, cara, precisa vender, e em cima dela. Aí você acabou de falar dessa questão que a hora desanda tudo. Depois de muito tempo, eu não escutava o que ela falava, eu não enxergava o que ela estava querendo explicar pra mim, eu só brigava. Eu fui entender depois que tudo se acalmou, e um dia eu fui entender da maneira clara. Ela sempre falava pra mim, não me fala o que tá acontecendo financeiramente, porque você tá me desmotivando total e eu não consigo captar mais clientes. Você só me cobra aqui, como se a responsabilidade fosse toda minha, porque não está entrando novos clientes. Eu fui enxergar isso muito tempo depois. De que toda vez que eu falava pra ela o que estava acontecendo, eu destabilizava ela. E ela era a única que não poderia ser destabilizada, Exatamente. porque ela era ela que captava. Então, o desespero batia nos dois. Hoje, a gente brinca que eu falo, se com algum problema, eu falo assim, acendeu a luz vermelha, hein? Tipo assim, Atenção. Eu não falo mais, eu não deixo com que isso vaze pra ela. Porque, realmente, se você... a equipe sou eu e ela, né? A gente tem os colaboradores, só que se você passa pra todo mundo isso que tá acontecendo, você desandou o seu negócio. Desengajado. Você desandou o seu negócio. Desandou. Entendeu? Porque daí você não sabe de quem você cobra, você tá cobrando da pessoa errada, você já passou todos os problemas, que é aquele patrão, né? Que eu acho um imbecil, que ele chega no lugar e fala assim: porque eu vou ter que mandar todo mundo embora, hein? Se esse negócio aqui não começar a vender, se isso aqui não melhorar, eu vou fechar. Porra, você tá motivando pra caralho seu funcionário, né? Outra coisa, eles não estão preocupados, eles têm outras empresas. Vou atrás Quem de tem que se outra. preocupar é você, que é o dono, Ele entendeu? vai receber o fundo de garantia ali, o acerto Diferente de dele. Você chega, gente, boa. tá desandado tal negócio aqui, vamos fazer uma reuniãozinho, o que a gente pode fazer pra melhorar? Tá acontecendo tal coisa. Meu, simples. Você volta no restaurante se você for mal atendido? Você não volta. Não volta. Se a comida estiver ruim, você até volta outro dia pra dar mais uma chance. Pô, posso ter pego um dia que não estava tão bom a comida. Você dá mais uma chance. Mas se você for mal atendido, acabou, você não volta mais. Tem uma palavrinha que é mágica, né? Autorresponsabilidade. Essa palavra ia curar o mundo, assim. Então, as pessoas precisam se entender que eu sempre parto de um pressuposto. Em toda a minha jornada profissional, a culpa é minha. Assim, ninguém me irrita, não brigo com ninguém, sabe? Tudo. Já passei muitas situações em conselhos de sócio. Não, tá bom, a culpa é minha. Porque aí, o que acontece? A partir do momento que você faz isso, você vai parar para olhar para uma solução. E não vai ficar olhando para o problema e nem tentando encontrar se o time tá culpado, errado. Quem é o certo ou errado. Então, é sobre visão. É sobre aonde você foca, é onde você vai dar expansão. Eu foco na solução. Mas Então, a culpa é minha, tá tudo Mas certo. é mais fácil terceirizar a culpa, né? Mas esse é o problema. As pessoas terceirizam. terceirizam Passa aqui a culpa pro outro, não sou o eu. empresário entendeu? gosta de terceirizar a culpa. Então, assim, por quê? Porque existe uma escala muito grande embaixo dele, existe pessoas que pagam salário. Então, como gestor, como líder, como dono de um negócio, a culpa é sua. Mas eles esquecem disso, né? Se a empresa não tá indo bem, é porque ele lá em cima eu falo na questão de cabeça, não tá fazendo um bom trabalho. Exatamente. Então, não tá atendendo bem, não tá vendendo, porque, enfim, caiu o faturamento, ele joga pro time, mas o time não tá sendo tão bem liderado por ele. Como é que você me falava quando você ia atender um cliente? Como é que você usava uma maneira, daí você pode falar mais sobre. Você falava pra mim, você foi lá atender? Você não foi. Você tá entendendo o que o cliente quer? Porque eu queria discutir às vezes com você, porque você vinha me pedir alguma coisa, uma criação, principalmente quando ele tinha agência, ia fazer uma campanha pra esse cliente, e eu queria pôr a mão, tem que fazer tal coisa. Aí ela me cobrava, falou, não, você que conversou com o cliente? Você fez, quem entendeu que tô sentindo a dor do cliente é eu. Deixa eu te explicar o que tem que fazer, a gente fazer. E eu queria mudar. Então, o erro vinha de mim. Isso é normal, né? Pra quem não atende cliente, não, porque o cliente não pode tomar essa decisão, porque o cliente não sei o quê. Tá ali atendendo o cliente é uma outra dor. Você não tá só atendendo uma marca, você tá atendendo uma pessoa. Essa é uma diferença da experiência do cliente que os negócios se esquecem. Eu tô atendendo pessoas. Eu atendi grandes marcas multinacionais, eu tenho um monte na minha carreira. Não é sobre a marca, é sobre pessoas. E a pessoa que está sendo atendida, ela não vê a empresa. Ela tem a confiança em você, porque você é a empresa para ela. Então, você é a referência.
Exatamente. Aí fica aquele negócio, né? Aqui é a empresa que está sendo atendida com quem está atendendo para trazer isso para dentro da sua. E quando você lida, por exemplo, com marketing, eu já lidei com muitos negócios direto com o dono. Que aí é uma coisa muito focada em performance, que o dono quer faturar. Mas quando você lida com marketing, por exemplo, às vezes tem uma coisa interna, precisa mostrar um trabalho para o outro lá dentro. Então você tem que ter essa malemolência. Então, lidar com pessoas é exatamente isso, é entender que às vezes coisas que o cliente está pedindo não vai ter muito sentido. Então, o atendimento é uma ponta muito importante e às vezes o dono da empresa não entende isso, sabe? Você está cedendo coisas, você está não sei o quê, o cliente está errado. Mas é sobre ele, né? Então, assim, o nosso trabalho como atendimento é coordenar, mas o dono precisa entender que existe toda uma estrutura. E se a pessoa está naquela posição atendendo, é porque ela tem capacidade para isso. Senão você não vai deixar na sua empresa uma pessoa atendendo que não tem capacidade para atender. Porque senão a culpa é sua. Exatamente. É bem legal isso, porque hoje a maioria das empresas, eles querem o resultado, eles querem a performance. Só que a maioria delas não estão preparadas para isso. Não. Inclusive, eu ia falar disso na hora que ele falou da venda. Até vender, você precisa tomar cuidado. Venda, quero vender. Precisamos vender. Mas você tem um time pronto para vender? Você tem um time pronto, preparado para entregar aquilo para o cliente, para entregar o melhor? Se a sua operação está funcionando redondamente, você tem um processo claro, ou se entrar um cliente vai desestruturar tudo? Você precisa saber, até isso é o processo de eliminação. Você precisa saber a hora de parar de vender. Às vezes você precisa parar, estruturar para depois vender e dar uma exponenciada porque você conseguiu organizar as coisas aqui. O empresário, ele tem uma mania de ele chegar até o limite da capacidade dele, para depois ele pensar em contratação, para depois ele pensar, porque ele quer dinheiro. É o que você falou, é o bolso. Hoje eu enxergo completamente diferente. Eu consigo chegar num nível que eu falo assim, opa, daqui pra frente eu tenho que pôr mais um colaborador, eu tenho que fazer tal coisa, para que estou projetando o que eu vou. Só que daí o empresário ele fala assim, mas aí é gasto. Eu vou pôr mais uma pessoa e ainda o outro tá conseguindo. Eu falo assim, não, isso é investimento que você tá fazendo. Você tá aliviando uma pessoa, você tá dividindo com a outra, e se dobrar, você tá com 2 pessoas que possam te atender. Você não tá sobrecarregando uma só. Que é o que muito os empresários fazem. Ele sobrecarrega uma pessoa, ele põe lá um gerente. Aí ele sobrecarrega esse gerente, tudo é culpa desse gerente. Mas só tem cargo de gerente, não, né? Porque no dia a dia... Era o que eu ia falar, porque o gerente, ele praticamente lava, passa a cozinha, tem telefone, WhatsApp, abre a loja, fecha a loja, faz contas a pagar, banco e ainda às vezes leva o cachorro no pet shop. Exatamente. Do dono da loja, entendeu? Não, tudo certo. Não, é muito complicado. E a pessoa quer faturar. Não, a pessoa só quer, mas é o que ela falou no começo. O empresário, infelizmente, claro que você precisa ganhar dinheiro, você tem uma estrutura, você tem uma empresa pra pagar. Primeiro você tem que ver, porque todo mundo já começa numa coisa, às vezes o cara nem fez um planejamento, né? Não fez planejamento, Não, mas a maioria só não pra não fez. perder. Você terminando aí, se você já não perdeu. Já o total, você raciocínio, já cortou? Eu quero que ela vire e fale, pelo menos assim, fala pessoas. Comece, liste, faça tal lição de casa. Já deu ruim a lição de casa, meu Instagram é @tal, porque 10 pessoas precisam procurar ela. Porque, vou te dizer, de 10 pessoas que a gente fosse passar aqui pra fazer isso, de cliente... tem um monte de cliente pra indicar pra ela. 7 dava reprovado. 7 já ia A minha começar pergunta a é mentoria. sempre assim, você empresário, tá dormindo bem, tranquilo, tendo previsibilidade no seu negócio, sabendo que o seu negócio vai faturar, o quanto vai faturar, em quantos meses, o seu time tá engajado, tá entregando melhor, você tá atendendo bem seus clientes, mesmo que perca um cliente ou outro que é normal, faz parte do processo, tá atendendo bem, então você tá ótimo. Se você não tá, é porque tem um problema na gestão. Se tem um problema na gestão, é onde eu entro, para ajudar. É isso. E o que falar, Ozira, pro cliente que às vezes a gente indica e ele fala que ele não precisa? De mentoria, não precisa de gestor, não precisa já escutei de uns 2, alguém. 3, eu falei, cara, você precisa de alguém aqui, já tinha falado de um gestor financeiro pra chegar já lá. foi identificado, viu? Já foi identificado várias coisas. Aí você vai falar, porra, não é minha... Nós somos do marketing, mas o marketing ele engloba meio que tudo, cara. Você precisa melhorar a sua equipe. Você vai falar, não, eu não preciso, eu consigo. É que eu tô meio que sem tempo esses dias, mas eu já sei tudo o que eu tenho que fazer na empresa. Daí outro dia eu não aguentei. Eu falei assim, e você não tá pondo em prática por quê? Aí que ele respondeu, falta de tempo. Eu falei, então, se você não tem tempo, contrate alguém que tenha tempo pra fazer isso pra você. Porque só tá degringolando. E não enxerga, né?
Se a pessoa não quer fazer, ela não vai fazer. Não é nem meu público, por exemplo. Eu só mentoro e desenvolvo pessoas que querem fazer. Então, por isso que meu lema é: faça o que tem que ser feito. Você tá afim de fazer o que tem que ser feito? O que eu posso garantir para essas pessoas é: você vai dormir em paz, vai ter mais lucro, vai ter mais tranquilidade. Eu falo pela minha vida, que tenho 3 filhos, tenho meu marido, gerenciando, quando eu estava gerenciando 120 pessoas, projetos, e a minha vida sempre tranquila. Eu dormia minha cabeça no travesseiro em paz. Por quê? Eu sabia o que eu tinha que fazer. Se a pessoa gosta de viver nessa correria insana, de estar, provavelmente essa pessoa tá atolada, tá com crise de ansiedade, tá com problema de saúde. Se ela gosta de viver assim, ela vai continuar vivendo assim. Agora, se ela olhar para ela e ver que ela pode melhorar nisso, é quando ela busca uma ajuda. Se existe hoje mentores, existe podcast, existe agências, é porque para ajudar justamente a você fazer o que você não sabe fazer. Que foi Se você soubesse fazer, você estaria fazendo. Que A foi gente falou da Ferrari. que a Tauta, outro dia, ela chegou aqui, a gente teve uma reunião, eu e ela, e ela falou assim, olha, a gente tá chegando num ponto, não é que a gente escolhe os clientes, a gente vê qual cliente a gente vai conseguir atender e dar um resultado pra ele. Porque se o cliente já não entende o nosso trabalho, ele já não vai colaborar, a gente só vai dar um murro na ponta da faca, porque a gente vai querer trabalhar pra ele pra daqui 2, 3 meses ele falar que não tá funcionando o trabalho. Vocês estão fazendo uma boa gestão. Porque se vocês quiserem só abraçar por dinheiro, vocês não vão entregar Já resultado fizemos e vão isso. ter problemas. Já fizemos isso. A gente, quando eu falei pra você que a gente tinha a rede de mídia indoor, chegava no final de ano, todo empresário chega no final de ano, ele tem 13º, ele tem férias, então a gente vendia anúncio na promoção para as pessoas desejarem Feliz Natal, e era coisa assim de entrar 100 anúncios para ser feito em 2, 3 dias. Os meninos viravam à noite fazendo lá na agência, a gente trabalhando porque... Só que eu sempre fui sincero pra eles, todo mundo que trabalhou com a gente, só que eu vou levantar pra conseguir pagar o 13º de vocês. Vamos junto? Abraça todo mundo, vamos. Aí fazia. E eu via que não dava conta. Aí o que acontecia? Você fazia todo isso acontecer, você punha qualquer tipo de cliente, qualquer coisa, o cara não tinha resultado, aí ele falava mal do seu produto, ele queimava. Só que você que não selecionou, você que pensou no dinheiro. Dinheiro, ele está conectado com transformação. Então, quanto mais transformação você gerar, mais dinheiro você vai ganhar. Não é sobre quanto mais pessoas você atender. Então, se você, às vezes, consegue entregar um bom trabalho para uma pessoa, fazer uma transformação, ela não vai te deixar. Você vai se tornar você vai se tornar insubstituível para ela. Provavelmente, você pode criar outros produtos para gerar um LTV para ela. E você vai ganhar dinheiro, tanto quanto trazer um contrato novo. Só que, de novo, a gente está falando do empresário. Às vezes eu quero ver volume naquele momento. E não é o volume que vai me trazer uma expansão. Eu falo que a gente tem hoje em dia muitos empreendedores. Empreendedor é uma mentalidade, empresário é outra mentalidade. Eu estou construindo um negócio para que não precise de mim. Meu lema é ser substituível. Eu saí agora da minha agência, que eu estava como diretora, e deixei tudo redondo, funcionando. Saí com a minha cabeça erguida, super feliz pelo que a gente construiu lá. Então, é sobre isso o negócio. Não é sobre eu preciso só pagar minhas contas. Pagar minhas contas, a gente dá um jeito. A gente sabe que o empresário sabe fazer dinheiro. Para pagar as contas, vai dar um jeito. Agora, põe no chapéu. Agora, para viver bem, para viajar, para ver experiências com a família, para ter dinheiro, para ficar tranquilo, você precisa ser empresário, não empreendedor. Que é o que eu falo, eu e a Tauta, a gente conversa. Hoje eu me considero uma pessoa muito feliz, né? Extremamente feliz. E pela vida que eu tenho, pela minha família, pelo trabalho, por isso daqui que virou um hobby, eu tô amando fazer isso aqui, acho que eu me encontrei completamente no que eu tô fazendo. Por quê? Porque eu também tô com uma cabeça mais tranquila, eu aprendi muito, então a questão de dinheiro eu tinha uma dificuldade, uns traumas muito grandes de passar necessidade, eu com a minha família aqui, as coisas degringolando. Hoje eu consegui acalmar. Por que eu consegui acalmar? Porque eu consegui me encontrar. Então, assim, eu não quero desesperadamente milhões de clientes. Não, eu quero mantê-los que eu tenho. Então, a minha base, claro que entra um e sai um, é o que você acabou de falar. Então, a pessoa, o empreendedor, ele tem que enxergar que, assim, primeiro, trata bem quem você tem, cativa aquilo ali, que aquilo ali vai te gerar os melhores leads do mundo. Porque eu falei no outro episódio, né? Um cliente indicado, ele vem 50% fechado. Uhum. Eu tô fazendo a mentoria com a Alzira. O custo de CAC é muito menor. A Alzira tá me deixando... Nossa, a Alzira mudou a minha empresa. Aí eu chego pra Tabata e falo, Tabata, conheci uma pessoa assim. Conversa com ela, fala Conversa com com ela. Aí a Tabata vai, a Alzira vai lá e
faz o trabalho, a Tabata, nossa, a Alzira é maravilhosa, daí a Tabata vai falar pronto, e assim vai girando, que a melhor publicidade do mundo é o boca a boca. Exato. Né? Não existe outra melhor que essa. Então as pessoas têm que entender isso. A gente pega, às vezes, pra restaurante, você vai andar aqui em Atibaia, você vai ver a quantidade de restaurantes que tem, e você vê o quê? As pessoas estão ali querendo ver números. Precisa estar cheio, então não tem um bom atendimento, é aquele negócio, e outros que são menores, tem um atendimento excelente, uma comida excelente, que você chega e o garçom te chama pelo nome. Então você já chega bem atendido no lugar. E Então, são poucas mesas, geralmente. Geralmente. Não tá pensando no que você falou, põe pra dentro de qualquer jeito. Mas aí você faz o aumento do ticket, né? É. Você não precisa de rotatividade pra chegar A onde você quer. Pergunta pra Alzira, se ela prefere ter 10 clientes com um ticket alto, ou ela ter 100 e tentar atender. É o que as pessoas não entendem. Se for pra você ter 100 clientes, você tem que ter produto escalável que não precisa da sua hora. Nossa, Essa é o ideal. Agora, onde você dedique hora e você tem a hora de equipe, não tem como ter produto... Ter como tem, mas aí você vai viver estressado, sua equipe vai viver estressada, porque aumentar faturamento é aumentar pessoas. E eu, fazendo gestão de 120 pessoas, eu posso falar, eu não quero mais liderar 120 pessoas. Foi ótimo a experiência. Cheguei ali e falei, cara, eu tô liderando 120 pessoas. Nunca mais. Foi a minha decisão. Inclusive, esse negócio eu já comecei com metas. Quero ter uma equipe mais enxuta. Eu quero entregar... De 120 para 20. No máximo. Eu quero entregar... Porque eu quero... Por que começou a acontecer? Eu comecei a perder exatamente isso. A minha entrega para o meu cliente. O que eu fiz na minha primeira agência, que em um ano, só eu e meu marido, que era meu sócio na época, faturamos $500 mil. Eu entregava experiência para o meu cliente. Eu estava em tudo, envolvida, participava dos processos, tudo era processual e tal. Trabalhava muito, mas, cara, viajei o Brasil inteiro, viajei vários lugares no mundo, trabalhando tranquila, mesmo trabalhando 15, 16 horas por dia, mas com paz, porque eu sabia o que meus clientes queriam. Com 120 pessoas, você não consegue mais ter esse relacionamento. Nem com o cliente, nem com as pessoas. Chega uma hora que, tipo, one-on-one, meu Deus, eu nem quero entrar nessa one-on-one, entendeu? De tanta gente que você tem pra falar. Eu não liderava 120 direto, eu liderava os líderes, mas o problema lá da pessoa, dos líderes, vem pra você. Então, assim, admiro quem goste, acho multinacional incrível, mas fazendo o gerenciamento de projetos multinacional, posso dizer que é muito dinheiro escoado sem necessidade, porque muitas falhas de processo e muitas pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, hoje o meu negócio é enxuto, o meu negócio é foco em lucratividade e transformação, experiência. Então, começou, tem muita gente, já estou estressada, para aqui. Então, como uma pessoa que liderou 120 pessoas, não quero mais liderar 120 pessoas. Isso é legal, é né? Só status, é lindo, mas a pessoa tá morrendo por dentro, tendo burnout. Isso é legal, porque eu falo pra Tabata que nós tivemos já uma equipe maior, já era mais enxuta, mas a gente trabalha muito mais feliz. Era eu liderar a agenda de 43 médicos. Então você sabe o que era isso. Fácil. Fácil. Você tá ganhando menos dinheiro? Não. É sobre isso. É sobre isso. Mas é o que eu aprendi. Eu fui também turrão, eu fui burro pra cacete. Eu reconheço. Cabeçada atrás de cabeçada. Eu reconheço que eu achava que não vou pôr mais gente, não porque eu tenho que ganhar mais, Aí eu fui descobrindo que eu estou trabalhando menos, tá? Com muito mais prazer, com menos pessoas. E se você parar pra pensar, eu ganho mais do que eu ganhava. Porque não adianta você faturar 1 milhão e te sobrar 10 mil. Eu prefiro faturar 10 mil e me sobrar 9, né? Então, assim, na proporção você vai ganhar muito mais. Então, não é sobre faturamento, é sobre o que sobra pra você e como você consegue fazer com que isso te dê mais dinheiro. É sobre lucro, né? É sobre lucro. É sobre sanidade mental. Eu acho que, nossa, aqui tem a brincadeira interna que eu não trabalho, né? Todo mundo, virou pra todo mundo. Agora todo mundo olha e fala, mas você não trabalha. No meu Instagram, eu postei alguma coisa, vem 2, 3 já. Você não trabalha, porque a Tabata brinca, porque o meu sonho de profissão é ser marido da Tabata, né? Então, esse é o meu sonho. Então Eu tenho que trabalhar o então dobro. ela trabalha e eu sou o marido por dela. mim e por ele. Só que a gente brinca. Ninguém vê a gente aqui, às vezes, até 1 da manhã, 2 da manhã trabalhando, né? Porque outro dia a gente caminha, né? A gente vai pra academia 10h30, 11 horas, no horário de almoço, no horário que a gente gosta de ir pra academia, que é um tempo que pra gente é bom. Aí você tá andando, aí todo mundo, tá com a vida ganha, hein? Porque a gente vai a pé. Ninguém viu que nós trabalhamos à noite. Então, assim, o que a gente faz? Gerir o nosso tempo. Eu não preciso ficar sentado 12 horas na frente do computador pra falar que eu tô trabalhando.
Se eu resolver em 2 horas... Só que tem sábado que eu tô trabalhando, tem domingo que eu tô trabalhando, não tem mais dia. Até porque não quer dizer que esse tempo todo que você tá na frente do computador, você tá tá sendo trabalhando. produtivo Nem um pouco. e tá trazendo rentabilidade pra Nem um empresa. pouco. Eu costumo falar uma coisa que é polêmica, né? Trabalhar 12 horas é incompetência. Falar, tu tem que fazer todo dia... Incompetência por quê? Porque você não consegue trabalhar 12 horas sentado numa cadeira, focado. É impossível. É o que você falou. Quando você já é parte da sua vida o trabalho, não existe mais uma divisão. Agora eu vou parar, vou desligar o computador, não vou mais atender ninguém. Ainda mais quando você é empresário. O trabalho é sua vida. Te ligou domingo, na hora do almoço, você vai parar e vai resolver. Então, não é assim, não tem problema. Você vive o trabalho. Agora a pessoa fala, eu preciso estar 12 horas trabalhando, é porque tem alguma coisa errada na gestão do tempo. O que você está fazendo em 12 horas que você não conseguiu fazer antes? E provavelmente, assim, liderando pessoas, eu falo. A pessoa sentava na minha frente, não consigo fazer. Então tá. Por que você não está conseguindo fazer? Vamos listar. Nunca ninguém conseguiu me provar que era falta de tempo. Se conseguir alguém me provar, aí me prova. Porque nunca é falta de tempo. Você está ansioso, você está focando em coisas que você não conseguiria. Existem outras questões que estão muito mais relacionadas no seu emocional. Então, você está geralmente fazendo uma coisa pensando em outra, você não está tão focado, você pode estar passando um problema em casa, existem muitas coisas. Eu acho que é super... o gestor e o líder também tem que olhar para isso quando a gente lida com pessoas. Isso era uma coisa que eu sempre desenvolvi muito. Será que é falta de tempo? O que você está passando na sua vida? Aí eu começava a ver que a pessoa não estava tendo vida pessoal, tinha parado de treinar, tinha parado de ter momentos com a família, só estava pensando no trabalho, dormindo e acordando, se estava se colocando numa pressão desnecessária. Aí isso vai gerar falta de tempo. Então não é o que você tem que fazer que te gera falta de tempo, é o como você está dando importância para essas coisas. Bonito, tá escutando, né? Tá escutando, né? Eu falo, o Vini eu não vou ficar elogiando toda hora. É um já amigo, tá é um irmão que ouve. Senão eu fico pra caramba, gente. elogiando demais. Olha lá, pode Faz elogiar, por favor, que ele por gosta. favor. E eu falo pra ele que demorou pra eu entender tudo isso que você falou. E eu peguei isso pra mim. E eu tento passar isso muito pra ele. E eu comecei a querer passar pras pessoas que querem ser ajudadas. Vamos assim dizer. Exato. Eu não vou ficar mais falando pra quem não quer escutar. Quer a minha opinião? Eu vou te falar. Agora, eu não vou ficar mais gastando tempo tentando... Não faz desse jeito que eu já fiz. E é errado. Porque daí você fica aquele cara chato. Então eu parei. Então eu converso com o Vini direto. A gente fica muito junto. E eu falo pra ele, putz, mano, ó, do jeito que você tá fazendo, às vezes muda um pouco. Porque a gente tem mania de trocar o dia pela noite. Então você quer trabalhar à noite porque tá em silêncio, você vai. A gente que é designer, eu não sou designer, né? Porque ele fala que eu não sou. Mas eu fico fazendo as coisas. Então a gente tem essa mania. E quando eu descobri que eu consigo listar o meu tempo, gerir o meu tempo mesmo. Que nem hoje eu vou pra academia, eu faço um monte de coisa que eu não fazia antes. Você fala, mas você agora é rico. Não sou. Entendeu? Porque agora você... Não, tem gente... Não tem nada a ver. Lá atrás eu tinha a mesma coisa. Eu tinha tudo isso. Só que eu não sabia me organizar pra fazer isso. A Tabata aprendeu também. Deve ter uns 2 anos agora que ela tá muito mais se organizando. Tinha mania de acordar muito tarde. Então ela falou assim, tudo bem. Ela ficava trabalhando, tá? Mas acordava... Perdeu metade do dia. Já começa assim. Aí o negócio já não ia. Ai, deixa pra depois. A mania nossa de deixar pra depois, né? Procrastinar, que era o que ela procrastinar. falou. Aí ela fez um dia ali uma lousa, falou assim, o que é urgente, o que não é urgente. Meu, a gente tirou tudo da frente. Agora, eu sou assim. Se eu tiver um BO gigantesco pra resolver, eu vou resolver agora. Porque eu já vou arrancar ele da minha frente. Eu não vou deixar ele ficar, porque ele vai me engolir. Ele vai virar aquela bola no estômago, que ele vai acabar com você. Então, vamos resolver isso. E então, resolver, né? É resolver. Não tirar não da frente. Não é varrer e colocar Pôr embaixo do debaixo do tapete. tapete. É resolver. Eu tô adorando, mas o nosso tempo tá acabando Antes hoje. do nosso tempo tá acabando, tem que falar da pizza, da Domino's. O pessoal pediu a pizza lá, que em algum lugar da tela tem um QR Code. Lembra que tem que fazer esse merchanzinho? Então faz. Não, faz você. Tá bonitinho Faz você hoje fazendo. Você. Ó, algum lugar dessa tela aqui, ó, vai ter lá o QR Code, clica lá, pede uma pizza da Domino's. Ó, você é empresário. Tá na hora. Pensa assim, ó, peça uma pizza, senta, come a sua pizza. Vai pedir? Liga lá. Alô? Olha lá, É pede da a pizza. Domino's? Queria pedir 2 pizzas, por gentileza. 2? 2. Não pode pedir. Então, peça e pense no seu tempo. Eu acho que em alguns momentos que tem gente que não para nem pra comer. Né?
Eu já falei pra algum amigo meu aqui, que acho que não deve estar escutando, falei assim, uma hora você vai ter que parar pra comer, não vai? Então você sai daí agora, vamos comer alguma coisa, depois você volta e continua. Muitas vezes acaba não voltando, porque daí a gente emenda no happy hour, alguma coisa e fica ali conversando, mas uma hora você tem que parar pra comer. Então eu acho que as pessoas têm que um pouquinho pensar. Vai, manda aí. Eu quero fazer a última perguntinha. Última aqui. pergunta? A última. Sugamos, pra Alzira. gente fazer aquele corte maravilhoso agora pra ela. Quais suas dicas para implantar e conduzir a gestão de processos em uma empresa? Primeiro, comece já documentando tudo que você faz. Porque o que você faz já é um processo. Então, você precisa documentar. Um Word mesmo, simples. Escreva tudo que você faz, da forma que você faz, que são as coisas mais rotineiras. Depois, comece a entender onde você está envolvido nos problemas. Geralmente, eles se repetem. E os que se repetem precisa virar processo. Para que você não gaste tempo resolvendo a mesma coisa. E terceiro, mapeie. Depois, conecte o que você faz com os problemas que estão acontecendo, mapeie isso e priorize os processos que vão começar a ser feitos. Não precisa fazer todos de uma vez numa empresa, mas faça os que você mais vê uma necessidade diante dos problemas. Depois que você começa a fazer isso, você começa a desenvolver uma habilidade de prever os problemas. Aí você vai conseguir começar a fazer processos antecipadamente. Deixa eu já resolver aqui, porque isso aqui pode acontecer. Mas não adianta a pessoa querer prever os problemas se ela está começando agora, se ela nem sabe quais são e nem sabe como ela faz as coisas. E às vezes a solução está na frente dela e ela também não viu. Não, quer esperar ter um documento, quer contratar uma consultoria específica de processo. Comece fazendo. Como que você faz as coisas? É muito do que você falou. Como que você montou a empresa? De onde você veio? Se você for documentar isso vai virar um método, vai virar um processo. Né? Então, você vai conseguir começar a entender quais vezes você cometeu lá que você não quer cometer aqui. Já faça isso virar um processo, não precisa esperar. Então, você pode recapitular memórias, histórias. O ponto é, tá envolvido mais de 2 vezes no mesmo problema, tem que virar processo. Tem que tirar da frente. Tem que resolver. Tá vendo? Isso é lição de casa para as pessoas. Isso serve para casa também. Para tudo. Para tudo. Gestão é vida, não é só empresa. Eu falei uma vez pra Tabata que quando ela foi trabalhar numa clínica, eu fiquei sozinho aqui, mano. Financeiramente tava difícil, não tinha mais ninguém ajudando, eu já se virando aqui. Eu comecei a colocar processos pra mim. Então eu falei assim, eu tenho que lavar a roupa. Então eu tenho que estender a roupa, porque a roupa ela não sai da máquina sozinha e vai estender sozinha. A hora que a secou, eu tenho que dobrar. Porque se eu jogar ela em cima da cama, mais tarde eu vou ter que dobrar ou eu vou ter que jogar ela no chão. Então eu comecei a fazer com que a minha cabeça começasse as coisas ficarem prazerosas pra eu fazer. Aí eu fui achando coisas que eram bom pra mim. Escutar um podcast, ficar escutando uma música. Então fazendo com que aquele momento que eu tava fazendo alguma coisa, limpando a casa, cozinhando, fazendo qualquer coisa, se tornasse útil pra alguma outra coisa também. Então eu fui me encontrando e fazendo tudo com alegria e com felicidade. Porque se você já começa fazendo assim, que merda, eu tenho que lavar roupa. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Você já faz mal. Então isso também pra mim foi um grande aprendizado, uma mudança de chave gigantesca na minha vida. Pra deixar de ser reclamão. Reclamou. Eu era uma pessoa insuportável, eu reclamava de tudo, tudo. Não podia. Parabéns, hein, Taba? Não, tudo. Pela jornada. Não, nossa, ela é valente. Tudo, qualquer coisa acontecendo, eu culpava qualquer pessoa e menos eu. Eu doutrino bem pessoas. Obrigado, domesticou bem. E isso eu fui vendo que fazia mal pra mim. Eu acordava à noite com queimação, eu vivia com queimação, eu vivia nervoso, eu vivia tudo, e me desgasto fisicamente, tudo. Aí eu fui entender e falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar de dentro pra fora. Né? Não adianta eu fingir que eu tô mudando. E aí eu voltei a ler, fui começando a entender mais as pessoas, fui escutando menos, falando menos, fui entendendo, parei de reclamar. Aí eu falei assim, o problema sou eu reclamo demais. Falava da vida dos outros, entendeu? Porque se apontar, mas fulano também faz. Fulano isso aqui, brigava muito com a Tabata. Aí eu falei assim, peraí, eu tô sendo errado em muitas coisas, então eu preciso mudar. E quando você começa a mudar, você falou, elimina o que você não pode fazer. Entendeu? Tem certas coisas que eu não conseguia fazer. Então por que eu queria tentar fazer? Arruma alguém que vai fazer pra você. E aí isso saía mais barato, né? Eu tive um problema aqui que eu encostei numa taturana, quase morri, passei mal pra caramba, porque sou alérgico, tudo. Daí um dia eu falei assim, poxa, vou contratar uma pessoa aqui pra fazer o jardim. Hoje eu posso fazer isso. Eu adoro fazer. Comprei luva, comprei tudo, mas assim, falei assim, eu não quero passar por aquilo de novo. Então você vai aprendendo com o quê? Com o erro.
Tá vendo, mano? Você viu? Você me ensinou tanta É coisa. autorresponsabilidade, né? Tem que entender que o que tem que ser feito está na nossa responsabilidade. E tem o pipeline de liderança, a primeira etapa de uma liderança é liderar a si mesmo. Se você não liderar a si mesmo, você não vai conseguir liderar pessoas. E o que a gente mais tem é pessoas que lideram pessoas e não se lideram. E aí a gente se depara com o quê? Pessoas sobrecarregadas. Porque elas têm que lidar com elas e com o outro. Parei de fumar no meio da pandemia. Então... Ele se regenerou. Não, eu falei pra Tala assim, eu adorava fumar. E de repente, eu falei, no dia primeiro, eu falei, eu não vou fumar mais. Aí ela não vai conseguir, meu filho, eu falei, isso, continua todo mundo falando que eu não vou conseguir, que isso que vai me motivar cada vez mais a fazer. Porque eu falei assim, eu sou capaz de fazer as coisas que eu quero. Então, num estresse, a gente vivendo um momento muito delicado, eu falei assim, eu vou parar. E fui achando soluções pra que eu mudasse. Porque tudo bem, né? Nos primeiros 4 meses que eu parei de fumar, eu comi uma caixa de bis por noite, sentado no sofá. Mas também consegui parar com o bis. É ótimo perder essa... Né? Mas eu adorei porque realmente quem quiser e tiver a boa vontade vai ser listar tudo que você falou para ela ver onde ela se encontra. E às Exato. vezes ela vai se deparar também não conseguir nem fazer esse exercício. Então, não conseguir também executar o que você falou de maneira muito objetiva, não custa ir lá no seu Instagram e conversar com você um pouquinho, né? Pode ir, estou à disposição lá. Eu mesmo que gerencio meu Instagram, eu que respondo todo mundo, faço questão de estar envolvida com as pessoas, porque para mim é, como eu falei, a troca que vale. Então é só me seguir no Alzira_Rain e estou à disposição. Então, como eu falei, se você é empreendedor ou gestor e não está dormindo tranquilamente e está acordando de madrugada pensando no trabalho, você tem um problema de gestão. E eu ajudo você a resolver. Pronto. Independente do número de pessoas na Independente empresa. do número de pessoas. Ótimo. Então, não importa se você tem 4 funcionários, colaboradores, Se você enfim. é único, Se você é único, se você tem 50 ou 120, ela te ajuda. com certeza. Eu vou ajudar ele a fazer gestão e vai... Automaticamente, quando você aprende a fazer gestão, você lucra mais, você fatura mais, não tem jeito. Exatamente. Eu quero agradecer o seu tempo, a sua vinda até aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio vai repercutir. Você vai vir aqui de repeteco uma segunda vez. E a gente extrai aí a questão de temas, né? E obrigada, Alzira. Foi só a primeira vez. Obrigada, porque acho que foi exatamente isso. Quem quer hoje teve aula. Quem quer, pega, assiste, reassiste. Quem quer faz, né? E quem quer faz, É o meu lema. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. E é sobre isso. Exatamente. Muito obrigada, adorei estar aqui com vocês. Sucesso aí pro podcast, eu já sigo, já escutei vários episódios e Obrigado. já virei fã. Obrigada, Obrigadão. obrigada mesmo. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Estou oficialmente aqui, sentada, tomando hoje uma Eu tô água virando. tônica. Olha que sacanagem, mano. Tô virando meme no começo e no final. Tá foda. Vocês me encontram no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também de ir lá dar aquela curtida no Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar toda sexta-feira, não é, meu bem? Estamos nas principais plataformas de áudio. E você, meu bem? Eu tô sempre aqui, né? Você já falou que tá tomando aguinha, tomando minha cervejinha. Tendo esse conteúdo maravilhoso que, pra mim, cada dia é mais aprendizado. E eu fico muito feliz de poder trocar essa energia com as pessoas que vêm aqui. Mas pode me achar lá no Dan Contesini, no Instagram, que eu tô começando a gerar uns conteúdinhos lá. Mas antes, eu quero agradecer a Gisele por ter trazido a Alzira aqui, que eu acho que foi Ela que a conectou. ponte, né? Obrigado, Gi. Valeu. E que mais pessoas como a Alzira possam vir aqui e dar essas aulas, que eu acho que é isso que as pessoas precisam para crescer na vida. É isso aí, gente. Obrigada Fechou? a todos. Obrigado, pessoal. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau. Gente, agradecemos a Gi, né, por ela ter trazido a Alzira. E ela ainda me chamou a atenção, porque faltou fazer alguma pergunta que ela queria fazer e eu não dei atenção devida. Então, por gentileza, você tomou o lugar do Danilo, faça a sua pergunta. Alzira, como que nós nos conhecemos? A gente se conheceu num evento do meu mentor, do Roser.
E foi engraçado porque eu olhei na internet esse evento e falei, cara, nem sei o que vai falar lá, mas eu vou. E aí, chegando lá, a gente se conheceu no Happy Hour, brindando a um vinho, né, Gi? A gente se conectou desde o primeiro momento, ficamos horas falando sobre liderança, gestão, desenvolvimento de pessoas. E fizemos uma parceria aqui graças a um evento de marketing. O network foi forte. Então vão a eventos que tem bom network, assim como no podcast. Se joga nos próximos, tá, Gi? Opa, pra trazer mais convidado pra cá.